todo mundo que está entrando. Hoje, na verdade, a nossa transmissão está acontecendo um pouquinho diferente, está aqui no consultório. Atendi paciente até agora há pouco, então não deu tempo de ir para casa. Então, por isso que o pano de fundo está bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Todo mundo que está chegando, seja bem-vindo. Essa é uma transmissão ao vivo que eu faço toda terça-feira, 9 horas da noite, com algumas exceções, mas no geral a gente está sempre aqui, né, ô Fernanda Maria? Fernanda tá aqui sempre, Laís também. Tem gente que já é carinha conhecida, toda semana bate ponto comigo aqui às terças-feiras. Bom, para quem é novo, qual a ideia? A gente discute assuntos relacionados à gestão de consultório, a parte financeira do consultório. Eu tento trazer algumas dúvidas que me foram enviadas ao longo da semana, dou oportunidade para quem também está acompanhando por aqui, para que a gente troque um pouco de informação, para que vocês perguntem um pouco também. E uma ideia que eu tive essa semana é a gente tentar trazer um tema para a transmissão ao vivo. Então, o tema que eu sugiro que a gente fale hoje é sobre negociação com pacientes. Então, a cada semana eu vou pedir a sugestão de vocês para definir um tema. Gente, eu vou tirar o óculos, tá? Não gosto de fazer transmissão de óculos, não. Não me reconheço ainda de óculos. Eu vou oferecer que cada semana a gente fale sobre um tema diferente. E nessa semana em especial, eu escolhi o tema de negociação. E por que eu quis falar tanto sobre isso, gente? No geral, nós médicos temos muita resistência quando o assunto é cobrar dos pacientes. A parte financeira mesmo, né? A gente por anos e anos é treinado em universidades a trabalhar de graça para os pacientes, a atender pacientes do SUS. Então, de uma hora para outra, a gente se vê no nosso próprio consultório, no nosso próprio negócio, tendo que fazer, enfim, girar dinheiro, porque é um negócio, é uma empresa. E assim como qualquer empresa, a gente precisa de vendas. Então, é muito difícil esse momento para o médico, né? Encarar que o seu trabalho tem um custo, precisa ser repassado isso para o paciente e que não existe nenhum mal nisso, que nós não estamos sendo abusivos de cobrar adequadamente pelos nossos serviços. Ah, Laís, que bom, tá dizendo que tá aprendendo bastante por aqui, que ótimo. Então, se tiver alguma dúvida também sobre o assunto, pode mandar aqui que a gente vai conversando e vai tirando ao longo da transmissão. Então, por isso que eu achei muito interessante a gente falar sobre negociação. Eu abri uma caixinha de perguntas, recebi algumas, anotei aqui para trazer para vocês, perguntas bem legais que vão dar pra gente discutir, bacana. E em relação à negociação, geralmente no consultório, a gente vai encontrar quem trabalha, né, com procedimentos estéticos, quem trabalha com procedimentos mais custosos, a gente no geral vai encontrar 3 tipos de pacientes, tá? Quem é minha aluna aí, tá aqui online, já sabe quais são esses 3 tipos de pacientes, né? Dos 3 pacientes que a gente encontra no consultório, o paciente número 1 é aquele paciente que ele não vai poder fechar o tratamento com você, ele não vai poder fazer o tratamento, mesmo que você facilite o número de parcelas, que você tente negociar com esse paciente, simplesmente porque o procedimento está além da capacidade financeira desse paciente. Então, não vai ser você aumentando o número de parcelas ou você dando descontos que você vai conseguir com que esse paciente faça o procedimento, porque realmente não cabe no bolso dele. Então, esse seria o paciente número 1. Tem o paciente número 2, que é aquele paciente que dá mais trabalho na hora da negociação, porque é aquele paciente que pechincha, que pede desconto, aquele paciente que tem um perfil negociador. Então, ele quer ter certeza que ele vai fazer aquele tratamento, aquele procedimento, tendo o menor, pagando, né, o menor valor possível. Então, é com esse paciente que a gente tem os maiores desafios, porque é com esse paciente que a gente tem que se posicionar, que a gente tem que realmente estar sinalizando para ele a nossa política de trabalho e não cedendo sempre a pedidos de descontos, porque, gente, o hábito de reclamar de preços são hábitos muito frequentes. Muitas vezes o paciente reclama que está caro, mesmo sem estar achando caro. É uma força do hábito, digamos assim. É muito comum que a gente, na nossa prática de dia a dia mesmo, a gente reclame, tá caro, posso ter um desconto? Já vem meio que embutido no processo de compra e venda, que a gente pergunte sobre descontos e que reclame que está caro, mesmo que a gente não acredite que está caro, ou que a gente tenha condição de pagar. Então, esse segundo paciente, né, o paciente negociador,
é aquele paciente que você vai ter mais trabalho e vai precisar usar mais dos artifícios de negociação. E o paciente no 3, que eu costumo dividir, né, nesses 3 tipos, é aquele paciente que não vai questionar muito, que pode pagar pelo tratamento e que não questiona. Ele paga, e não são todos os pacientes, na verdade são a minoria, né, que não perguntam. Tem muitos que não perguntam nem o preço antes, eles simplesmente fazem porque eles confiam no seu trabalho, sabem que você não tem preços abusivos, que você cobra valores justos, então ele não tem por hábito pichinchar. Isso é muito perfil de pessoa. Isso é muito... Por isso que eu divido, né, nesses 3 perfis, porque eu acredito que sigam um padrão. Vou dar o meu exemplo, meu exemplo, por exemplo, ficou ótimo. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho um perfil de 1 ou 3. Ou eu não posso pagar e opto por não fazer o tratamento ou comprar um serviço, ou eu não pichincho. Por quê? Eu acredito, até por estudar muito sobre isso, que cada profissional tem o seu preço e acredita no valor do seu trabalho. Então eu me sinto muito incomodada em pedir descontos e em pichinchar preço, porque eu acredito que eu estou meio que desprestigiando aquele profissional que está me oferecendo um serviço. E uma vez que ele me passa o preço, eu tenho 2 opções: ou fazer ou não fazer. Eu tenho a opção de não fazer. Então eu, Clara Morena, tenho um perfil de não pichinchar, mas eu sei que eu estou dentro da minoria. A maioria das pessoas tendem a fazer essa tentativa de negociação. E aí são com esses pacientes que a gente realmente vai gastar uma energia maior. Então, dentre as coisas que eu recebi, as perguntas que eu recebi de vocês, eu selecionei algumas para a gente estar falando aqui. Uma de vocês me perguntou quem que deve negociar, se a gente deve negociar ou se a gente deve ter um consultor financeiro para isso. Gente, eu, na verdade, no meu consultório, nas clínicas, quem passa a parte financeira, quem negocia com o paciente são as secretárias, é a equipe da recepção que faz essa negociação. Então, você não precisa ter um consultor financeiro, até porque a gente já falou isso também em outras muitas vezes. Agregar muitos custos para o seu consultório te coloca com um custo fixo muito alto. Então, você tem que tentar enxugar para que você não comprometa a lucratividade do seu consultório. Então, eu acredito que você colocar muito profissional para fazer muitas atividades variadas compromete a lucratividade. Então, eu tento otimizar as funções no consultório. Então, na minha realidade, na minha rotina, quem passa valor, quem negocia com o paciente são as secretárias de forma muito eficaz. Então, eu não tenho um consultor, uma figura única para isso. São as minhas secretárias que fazem essa parte e funciona muito bem. Mas eu volto a falar, essa é a minha condição, cada um pode interpretar isso de um jeito diferente, e se você tem condição de colocar uma pessoa exclusiva para isso, por que não? Não vejo problemas, mas não acho que seja fundamental, tá? Deixa eu ver aqui o que Laís perguntou para colegas de trabalho. Se o paciente te perguntar o valor dentro do consultório, você fala o valor ou pede para ele ver com essa secretária? Raquel, eu tento sentir também um pouco, tá? Na maioria das vezes, os preços são passados, negociados pela minha equipe. Mas tem alguns pacientes que você entende que ele quer saber, que tá fluindo de uma forma muito natural a consulta e ele quer saber de você, eu não tenho problema algum em passar também o preço. Quando o paciente... Então, e sempre aqui no consultório, eu já falei isso também, a gente passa no maior número de vezes. Então, aqui a gente parcela em 12. Então, todos os nossos preços são passados, 12 vezes de tanto. Então, eu não me incomodo nem um pouco em preencher um papel. Tipo, eu naturalmente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é minha folhinha, eu usei de verso do roteirinho das perguntas. Essa daqui é minha folhinha de orçamento, pra vocês vai aparecer virado. Então, aqui eu descrevo tudo que o paciente deve fazer. Então, eu coloco, toxina terço superior ou toxina full face, ultraformer, terço inferior, bioestímulo de colágeno injetável, enfim, eu listo tudo e entrego para que a paciente peça esse orçamento quando ela sair do consultório. Mas algumas vezes a paciente fala, doutora, mas quanto que fica? É muito feeling mesmo, eu não consigo te dizer em que situação de uma forma muito estratégica, é no sentir. Em alguns pacientes eu mesma passo, mas aí o que eu faço, nada mais, nada menos, é colocar aqui 12 vezes de X. E aí, se a paciente fala, doutora, mas se eu pagar em 10 vezes? Aí eu falo com ela, olha, existe uma variação em relação ao número de parcelas que você faça, mas quem passa essa parte para você são as meninas na recepção.
Eu coloquei o valor aqui para você ter uma ideia, uma estimativa do valor final. Caso você queira pagar em menos vezes, você pode sim, e vão ter condições especiais para isso. Eu não fico aqui negociando com o paciente, tá? Então, na maioria das vezes, na verdade, não sou nem eu que passo, mas eu não vejo problema em algumas situações que eu sinta que está fluindo naturalmente, que está acontecendo, né, a consulta, a conversa, de passar o valor, não. Eu não faço a parte de negociação, de 6 vezes é tanto, tem tantos por cento de desconto. Essa parte é exclusivamente das meninas, tá? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Não. Então eu vou seguir para a segunda questão que vocês me perguntaram na caixinha que eu abri. Como agir quando o paciente pede desconto, né? Que seria aquele paciente do perfil 2 que a gente falou agora há pouco. Paciente que pichincha, né? Que pede desconto e a pessoa ainda perguntou. E ele diz que vai te indicar para outros. O que você faz nessa situação? Tem duas coisas erradas aí nessa história. A primeira delas é o paciente pedir desconto, né? Não tá errado, tá no direito dele. Mas o segundo, o maior problema é ele tentar te convencer que se você der desconto, ele vai te indicar para os amigos. Isso é roubada. Porque você não quer lidar com esse tipo de negociação de paciente que vem para você por preços baixos. Depende, né? Tem profissionais que querem se posicionar mesmo como sendo aquele profissional de preço baixo. Não é a minha forma de trabalho. Então, eu não quero ter que lidar com pacientes que venham até mim esperando o melhor preço, porque não é isso que eu ofereço, não é assim que eu me posiciono. Então, o paciente quando fala essa questão de vou indicar para um amigo, eu até brinco e falo, não, pelo amor de Deus, eu não quero que você fale para ninguém essa possibilidade de desconto, até porque a gente não trabalha assim. Você não quer que no seu consultório exista esse mau hábito de solicitação por descontos e essas extremas negociações, tá? Então, não é um argumento o paciente, que é comum, né? Ele te dá que se você der o desconto, ele vai te indicar para amigos, você vai ser super conceituada para ele ao ponto dele te passar para outros colegas. Não é isso que você quer. Você quer pacientes que identifiquem valor no seu trabalho e que te paguem aquilo que você cobra como justo. Então, a questão de lidar com o pedido de desconto. Tem uma coisa muito importante que é o centro disso. Uma vez que você define corretamente o preço dos seus serviços, quando você coloca de forma muito racional os preços que você pratica, que você cobra no consultório, você sabe que você está cobrando um valor justo. Então você fica muito mais seguro de negar desconto, porque você sabe que não está extorquindo ninguém. No momento que a gente define preço de forma do achismo, eu defini o valor da toxina porque o meu amigo cobra isso, ou então porque na minha região esse é o valor praticado. A gente fica sem segurança do que a gente está cobrando, porque a gente não foi para matemática, a gente não foi para a parte racional. Os alunos do curso, até que estão aqui, podem estar confirmando isso, a gente aprende passo a passo certinho de definir um preço. Então a gente vê que a gente tem muitos custos que vão além do preço da seringa, da ampola do Botox, que tem muita coisa que a gente tem que considerar na hora de definir o preço. Então, se você faz isso de forma muito racional e muito planejada, o paciente, quando te pede um desconto, você não se sente inibido, constrangido de falar para ele a verdade. Olha, a gente acredita que esse é o valor do seu procedimento. Então, por isso que a gente não pratica desconto, não é a nossa forma de trabalho. E os pacientes, eles aprendem isso, dá um trabalho inicial. Mas uma vez que ele tenta desconto uma vez e você, né, nega porque você se posiciona, você que eu falo a sua equipe, né? A sua equipe se posiciona. Uma vez que ele tenta um desconto pela segunda vez, a sua equipe vai e se posiciona. Ele já entende a política do seu consultório e ele tem a opção de continuar com você na sua política ou de mudar de profissional. E, gente, tudo bem, a gente não vai conseguir ter todos os pacientes do mundo pra gente. Alguns pacientes vão vir, vão fidelizar, tem empatia, tem energia, tem um monte de coisa relacionada. Tem o nosso trabalho mesmo de oferecer um bom serviço, um bom atendimento, que é o mínimo, toda a parte de fidelização que a gente faz. Mas existem outras coisas que fazem o paciente ficar com você ou não. E você não precisa ficar preocupado. Se ele deixar de ficar com você porque você não deu um desconto, ele mais cedo ou mais tarde largaria você. Ele não ficaria fiel, porque o motivo principal que ele está indo até você
não é por você, pelo valor do seu trabalho, pode ser por outra questão, inclusive preço, tá? E a gente fala muito isso, quem briga por preço é muito complicado, porque sempre vai ter alguém que vai cobrar mais barato, que vai fazer uma condição melhor. Então, para o paciente, se atrativo para ele são 10% de desconto, daqui a pouco os 10% eles ficam previsíveis, esperados. Então, aquele paciente, para ser atraído, para ver vantagem em vir até você, ele não acha mais os 10% importante, ele começa a querer 15%. E aí, se por acaso você diz que não, ele fala, poxa, mas sempre me deu desconto, por que agora não? Então, é muito mais difícil você mudar uma política de atendimento, de cobrança, do que definir a sua política e ser fiel a isso. Então, eu acho que a principal coisa para você se posicionar com um pedido de descontos é você definir corretamente os seus preços. Porque aí você tem muita segurança. Eu acho que o grande problema quando alguém pede um desconto é a gente achar que no fundo pode. Por quê? Eu pago, sei lá, R$600 do frasco do Botox. Poxa, eu tô cobrando a toxina 1.400, cara, eu tô tendo aí, eu falei 600, né? Eu tô tendo R$800 de lucro. Caramba, eu tô tendo muito lucro, eu posso dar desconto pra pessoa. Só que você não tá embutindo uma série de coisas que você tem que embutir. Seus custos fixos, você não está embutindo os impostos, você não está embutindo a taxa da maquininha do cartão, a necessidade de uma reaplicação caso o paciente retorne e precise de um retoque. Então, na verdade, quando você tem segurança do quanto você cobra, é muito mais fácil você negar um desconto. E até explicar para o paciente, não é dizer não porque não. Olha, infelizmente a gente não consegue fazer uma redução desse preço, porque a gente acredita que esse é o valor desse procedimento. E que a gente está cobrando um valor justo por isso. Então, e aí segue, muda, sabe? Leva a conversa para um outro ponto. Você explicou para o paciente por que você não está dando desconto, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Por hora não. Então deixa eu ir para a segunda. Terceira, né? Quem tiver aqui, gente, e tiver dúvida sobre negociação, pode estar deixando aqui, que eu tô dando prioridade para responder as perguntas de quem já mandou pela caixinha que eu abri, simplesmente para tornar mais dinâmico aqui. Senão eu vou ficar aqui esperando vocês mandarem perguntas, mas quem tiver perguntas especificamente sobre esse assunto, pode mandar aqui nos comentários, tá? Bom, a terceira pergunta que eu recebi foi em relação à programação de vários procedimentos, quando o paciente ele não pode fazer tudo de uma vez. Isso é muito comum, né, gente? É difícil aquele paciente que tem orçamento ilimitado, que pode sentar no seu consultório e entregar o rosto para você fazer o que você quiser. A maioria gostaria de ter essa condição, mas não é a realidade, pelo menos dos meus pacientes. A realidade dos meus pacientes são aqueles pacientes que fazem um procedimento, voltam 2, 3 meses depois e fazem um complemento, e cabe muito bem para essa pergunta que foi feita. Então, o que eu faço quando o paciente tem indicação de várias coisas? Bom, eu preciso saber com o paciente, a primeira coisa, o que mais incomoda ele. Qual é de todas as coisas que a gente programou para fazer ao longo do ano, e muitas vezes eu explico para o paciente exatamente isso. Eu falo, olha, tudo que eu listei aqui é um planejamento anual. A gente vai fazendo na velocidade que o seu bolso permitir ou que você tiver vontade. Então, eu sempre falo algumas coisas do tipo, poxa, você demorou 50 e poucos anos para chegar nesse nível de pele, nesse nível de colágeno, de flacidez. Então, a gente não pode ter ansiedade de querer reverter tudo isso em poucas sessões. Eu ainda brinco assim, você tem que me dar um tempinho pra gente conseguir um resultado legal. Então, assim, eu sempre tento levar para a parte racional da coisa. Existem, sempre que você explica para o paciente um porquê, faz mais sentido para ele e fica mais fácil dele aceitar, dele entender. Então, essas questões de programar procedimentos, eu sempre tento colocar tudo que a gente vai fazer no ano. E aí eu falo com ele, olha, já sei a queixa dele, eu tento elencar dentre aqueles procedimentos qual que vai atender mais às necessidades desse paciente. Qual vai ser o procedimento dentre isso tudo que ele vai olhar e vai perceber maior diferença, maior satisfação da queixa inicial que ele teve? E aí, geralmente, é por esse procedimento que eu começo. Não adianta o paciente ter uma queixa, vamos dizer, ele super se incomoda com o bigode chinês e eu querer começar pela toxina. Eu tenho que tentar começar pelo procedimento que mais vai ter impacto positivo aos olhos do paciente. Então, eu sempre tento equilibrar o quanto ele pode pagar com a queixa principal dele, tá? E também, vamos dizer, ele queixa de tudo.
E aí, nesse caso, eu tento ver aquilo que vai ter maior impacto visual, o que ele mais vai ver resultado. Não adianta eu colocar muito procedimento que ele vê resultado a longo prazo, ele precisa de uma motivação inicial desse tratamento. Então também é importante você considerar fazer alguma coisa que ele vai ver resultado precoce e vai ser estimulado mesmo a continuar tratando, a fazer as etapas subsequentes que você tem indicado, tá? Eu acho que é Thaís, não sei, tá perguntando. Você acredita que vale a pena diferenciar os valores de consulta para o paciente que tem convênio particular quando não atendemos convênio e estamos no início da carreira? Acredito que vale sim. Eu comecei fazendo muito isso, eu já contei aqui. Inicialmente a minha consulta, lá no início, eu cobrava R$150 e os pacientes que tinham convênio, eu cobrava R$100. Hoje eu não faço mais isso, é um preço único. Mas no início foi uma forma que eu usei para captar pacientes que quando ligavam e falavam, doutora, atende plano de saúde? Não atende, mas tem um preço diferenciado para os pacientes que têm planos de saúde. Hoje em dia, a minha estratégia é outra. Hoje em dia, a minha equipe é orientada a falar, olha, a gente não trabalha com plano de saúde, mas todos os pacientes recebem recibo para tentar reembolso junto ao seu plano de saúde, porque alguns planos também trabalham com reembolso. Então, eu acho que no início, Thaís, se você optar por não trabalhar com convênio, é a melhor opção. Então, tudo que você puder usar de artifícios para isso, eu acho válido. Então, coloque isso em uma programação. Programa o seguinte, se essa for a sua ideia, eu vou fazer essa estratégia durante 6 meses e depois disso eu vou mudar, ok? Não faça isso de forma ilimitada para sempre. Por quê? Hoje em dia, muitos pacientes têm plano de saúde, então no fundo a sua consulta, ela vai quase ter esse valor inferior que você definir, tá? Ou então também uma outra sugestão é você colocar nessa de, igual eu coloquei, 150 e 100. Vamos dizer que você quer colocar a sua consulta R$200 e para pacientes de plano 150, seria menos. De repente você coloca para os pacientes de plano 250 e para os pacientes normais 300. Você aumenta o valor para dar aquele desconto que na verdade é o valor originário, né? Deixa eu ver mais o que a Raquel perguntou. O que eu acho de fazer Botox Day, se vale a pena? Raquel, eu acho que ao longo da nossa vida profissional a gente passa por várias situações e a gente vai aprendendo ao longo da vivência que a gente vai tendo, né? Eu já fiz dia de Botox, já fiz dia de produto. Hoje em dia, com a visão que eu tenho, eu não acho que vale a pena e eu vou te dar alguns motivos. Motivo 1. Você precisa aumentar, uma vez que você dá desconto, então vamos lá, você definiu corretamente o preço do seu serviço, você está convicta que esse é um valor justo. Se você dá desconto, você está perdendo em lucro. Na hora de definir preço, qualquer desconto que você dê, você está comprometendo a sua lucratividade, porque todos os outros itens que você precisa considerar para definir um preço, eles não vão sofrer variação se você der um desconto ou não, mas o seu lucro vai. Então, você tem que pensar se a sua estratégia de desconto está valendo a pena ou não, porque você está comprometendo o seu lucro. Esse é o item 1. Item 2, você capta paciente fazendo 10% de desconto. Volto a falar, se você começa a brigar pelos pacientes por preço, você está atraindo um paciente que tem um perfil, que pechincha, porque ele está vindo até você por preço. Então ele está procurando o mais barato da vez. Se hoje você oferece 10%, para ele tá legal. Se daqui a 6 meses, 5 meses, quando ele for renovar a toxina, o fulaninho da esquina estiver oferecendo 15%, tranquilamente ele vai no fulaninho da esquina. Então você acaba brigando por preço. Eu não acho a longo prazo essa uma estratégia que vale a pena. Então esse seria o segundo motivo. Terceiro, eu acho que o mais importante. Como que fica aquele seu paciente que é fiel a você, que está sempre no seu consultório, que regularmente faz procedimento, que te prestigia de 5 em 5, 6 em 6 meses fazendo o Botox certinho, ele não pechincha, sabendo que você fez um dia de Botox e que cobrou mais barato por esse tratamento. Eu, na visão desse paciente que pagou mais caro e que é o fiel, o paciente que a gente realmente tem que agradar, eu ia me sentir desprestigiada.
Então, eu acho muito complicado também quando você faz Botox Day por isso. Como que ficam todos os outros pacientes que não podem ir nesse dia do Botox? Eles vão pagar o valor normal, mas eles podem se sentir prejudicados. Então, por isso também eu não acho que vale a pena fazer essa estratégia de Botox Day. Tá? Eu acho que se você quiser fazer uma estratégia de algum evento no seu consultório, para agregar valor ao seu consultório, ou então de repente nesse dia, ao invés de dar desconto, você conseguir oferecer uma massagem facial, algum brinde que você esteja oferecendo no seu consultório, aí sim eu acho interessante para termos de marketing, termos de fidelização do paciente por fazer agrados. Mas trabalhar em dias de produto com desconto eu não acho uma vantagem, tá? Mas já achei, tá? Em algum momento eu fiz e achava que era super válido. Tem um vídeo que eu tenho aqui no feed que fala exatamente da proporção de quando você dá um desconto, quanto que você tem que aumentar nas vendas para você equiparar a lucratividade. Porque eu falei agora o quê? Quando você diminui o preço, dá 10% de desconto, você está diminuindo o seu lucro. Então, quanto você tem que vender a mais, no nosso caso, quantos procedimentos a mais você tem que fazer para você ter o mesmo lucro que você tinha trabalhando menos? Então, isso também tem que ser pesado, tá? É muito complicado quando você vê desconto de 30%. Hoje em dia, quando eu vejo alguém dando desconto de 30%, eu falo, gente, essa pessoa tá com botox vencido fazendo nos outros. Era pra jogar fora, assim, pra, sei lá. Eu acho que tem descontos que não valem. Você tá pagando pra trabalhar. Você tá pagando pra usar a sua estrutura, você tá pagando tempo da sua equipe de atendimento, de confirmação de consulta, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Como lidar com procedimentos para colegas de trabalho? Laís, eu já falei isso aqui algumas vezes também. Algumas perguntas acabam ficando repetitivas, mas eu acho válido falar porque quem tá aqui não teve acesso, né? Então não tem problema nenhum. Eu acabo não dando desconto também para colegas de trabalho. Por quê? Eu atendo muitos médicos. Essa clínica que eu tô é a clínica da Barra. Tem uma clínica na Tijuca. Eu fiz faculdade na Tijuca. A faculdade eu fiz na Tijuca. Meu marido fez faculdade na Tijuca, fez residência de geral lá, fez residência de plástica lá. Então ele tem contato com muita gente do hospital, ele indicava muito médico. Então, você imagina, se a maioria dos seus, não vou dizer maioria, mas se grande parte dos seus pacientes são médicos, se você começar a trabalhar com muito desconto para esses médicos, você também vai estar comprometendo a sua lucratividade do mesmo jeito. E você é um profissional que precisa viver do seu trabalho. Então eu sempre falo aqui, eu não quero olhar um dia minha agenda e falar, caramba, hoje eu tenho 3 médicos e ficar aborrecida por isso. Hoje eu tive aqui, foram 2 médicas, uma fez botox, uma fez preenchimento de olheira. Pagaram valor normal, é isso, entendeu? Não há problema com isso, você não está sendo desonesto, você não está sendo extorquindo ninguém, você está cobrando pelo seu trabalho, tá? Comecei a seguir recentemente, tá amando. Que bom, Valéria. Fico feliz que você esteja gostando. Que bom. A ideia é ser útil. Bom, gente, mandem perguntinhas porque as dúvidas que eu tinha selecionado para tirar eu já tirei. Senão eu vou interromper aqui porque também, né, todo mundo tem família e quer ficar com a sua familhinha. Então, olha, olha, vou mostrar para vocês aqui, aproveitar, tá? Vou mostrar minha gambiarra. Cadê? Travou pra mim, tá travado pra vocês? Cadê? Meu povo, travou total pra mim. Ah, deixa eu ver. Ah, destravou, desculpa aí. Eu ia mostrar pra vocês aqui, olha. Ó, minha gambiarra de hoje. Coloquei vários livros empilhados, o iPad que eu filmo para poder depois postar no YouTube, porque postar do celular fica péssimo. Aqui minhas baguncinhas, aqui a gambiarra de hoje. Deixa eu ver aqui vocês falando novamente. Deixa eu ver, deixa eu continuar. Legal sua visão, muito obrigada. A Stephanie, consulta de colegas médicos você cobra também? Stephanie, eu cobro sim, tá? Cobro sim. Ai meu Deus, quase caiu aqui. O pessoal falar da gambiarra.
eu cobro e não vejo problema em cobrar, mas isso é uma forma que eu tenho de pensar, que eu tenho de estar trabalhando. Tem muitas cidades, é o que eu falo aqui também, tem cidades do interior que o colega ele não pode cobrar de jeito nenhum, senão ele sai queimado. A realidade que eu vivo aqui é Rio de Janeiro, enfim, eu não sei se é compreensão dos pacientes médicos também, que eu cobro, tá? Vocês perguntam tanto disso que eu fico me sentindo até culpada tem hora, gente. Meu contador tá na área, Alan, meu contador, fica aí. A Laís está falando, e se o médico for seu amigo? Laís, mesmo médico amigo, eu também cobro. E na verdade, como quem passa preço, quem faz a parte da cobrança é a minha equipe, as minhas secretárias, eu acabo não ficando tão constrangida com isso. Porque eu faço aqui o melhor atendimento que eu faria, enfim, da melhor forma, independente se é amigo, se não é óbvio que amigo a gente conversa sobre coisas extras, bate papo, pergunta umas coisas mais íntimas, é a diferença que tem, mas você está prestando o mesmo serviço, você está prestando com a mesma qualidade. Uma coisa que eu acho que a gente tem sempre que considerar é o seguinte, a gente costuma subestimar, eu falo muito isso, a gente subestima alguns procedimentos que a gente faz do tipo toxina. A toxina é muito simples de fazer, a gente faz tão rapidinho, tão prático, poxa, a gente faz com o olho fechado quase. Tudo até dar certo. Aí a gente subestima. No momento que der alguma complicação, que tiver alguma intercorrência, você vai casar com esse paciente, você vai precisar dar uma assistência muito maior para ele, e aí você vai começar a valorizar mais o seu procedimento. Eu espero que ninguém precise ter nenhuma complicação para valorizar um pouco mais os seus serviços. Eu acho que não tem essa necessidade, tá? Aí ela está falando se o médico trabalha junto. Eu tenho poucos médicos que trabalham comigo no consultório. E no geral eu cobro também. Tava aqui pensando o que eu ia falar, mas eu cobro. A Dermatolia Dantas está perguntando qual máquina de cartão de crédito. Eu fiz um apanhado geral sobre máquina de cartão de crédito, avaliei assim, comparando quase todas assim que eu tive acesso, e eu vi que atualmente a que está com melhores taxas é a Infinity Pay, tá? Não tenho nenhum vínculo com eles, minha máquina não é Infinity Pay, minha máquina é da Cielo, porque a Cielo tem uma parceria com a SBD, com a SBCP, que é muito boa e muito vantajosa. Mas para quem não é SBD, SBCP e não pode pegar a máquina na parceria, a que eu vi com melhores condições é Infinity Pay. Entra no site, dá uma olhada, vê se para as suas condições é a melhor opção. Mas eu fiz várias simulações, são as que têm taxas mais claras e mais baixas, tá? Então seria isso. Raquel, você pede que o paciente pague antes pelo procedimento? Já tive paciente que agendou esculta e não foi, tive que fazer na minha mãe. Raquel, eu não peço, eu não tenho por hábito pedir uma antecipação, mas com o Sculptra você consegue, eu sei que, enfim, a orientação é que você fique por 24 a 48 horas, enfim, e use nesse período, mas você poderia manter armazenado um tempo maior que esse. Então, vamos dizer que você tem uma paciente na semana seguinte, não é um problema que você reserve esse material e que você faça nessa paciente, tá? Não consegui dar SBD. Então, Lia, dá uma olhada nesse Infinity Pay. Parece que está demorando um pouco mais para poder conseguir a máquina chegar, depois que você compra. Se eu não me engano, a compra da máquina são 12 parcelas de R$39, é uma coisa bem baixinha, mas tem um prazo de 30 dias úteis para chegar. Então, ela demora. Então, se a ideia é pedir, dá uma checada e adianta para pedir logo, tá? A Laís está perguntando se vale a pena comprar aparelhos de laser ou alugar. Laís, depende muito. Por que eu falo isso? Se você tem baixo fluxo de pacientes, se você ainda não tem muito paciente que demande o laser, de repente vale a pena você alugar por algum período, até você conseguir construir uma cartela de pacientes, conseguir ter um giro, né, de pacientes legais e a partir disso, né, depois que a demanda for minimamente criada, eu não estou falando que você tem que ter muitos pacientes para isso não, até porque uma vez que você tem o laser no seu consultório, você acaba oferecendo, como ele está mais disponível para você oferecer para os pacientes,
você acaba indicando mais, né? Então, eu acho que você primeiro tem que ter pelo menos um pouco de pacientes, um fluxo mínimo, para você conseguir fazer esse investimento. Uma alternativa muito legal, falando em laser, é você comprar em equipe, comprar em grupo, fazer grupo de laser, tá? Você pode comprar com mais um colega, você pode comprar com mais 2 colegas, mais 3 colegas, e aí, se forem 4 colegas, fica uma semana na clínica de cada um. Isso é bem interessante, porque você consegue concentrar o laser, né, os pacientes todos numa semana, você otimiza, né, o uso da máquina e você consegue dividir os custos, tanto os custos da aquisição, quanto os custos de manutenção, seguro. Então é bem interessante, tá? Quando você compra em grupo. É uma alternativa muito boa. Pessoal, já estamos aqui indo para 35 minutos de transmissão. O papo tá bom, mas eu acho que valeu, né? Eu espero que todo mundo que tenha estado aqui tenha gostado. Eu vou colocar essa transmissão ao vivo disponível no YouTube. Então, quem quiser assistir essa ou qualquer uma outra que a gente tenha feito, que já foram muitas, estão todas salvas no YouTube, tá? Quero depois sugestão de vocês para o tema da transmissão ao vivo da semana que vem. A gente agora vai definir por tema. Vocês viram que a gente começou falando de negociação, depois eu acabo abrindo perguntas, a gente acaba fugindo um pouco do tema e também não tem problema algum. Mas eu queria pelo menos colocar um tema central para a gente começar a conversar a cada terça-feira, tá? Então me sugiram temas, porque muitas coisas eu acabo de repente não achando que são interessantes de trazer para vocês, para discutir, e de repente são assuntos ótimos que vão agregar super para vocês. Então, meu objetivo aqui, muito mais do que trazer coisas que eu gosto de falar, é trazer assuntos que vão ser interessantes para vocês, porque eu quero ser útil, senão eu tô perdendo meu tempo e vocês também. Manda por direct, Laís, pode me mandar por direct. Aqui, quem está acompanhando aqui, deixa eu dar alguns recados. A gente tem um canal no Telegram, que eu posto conteúdo com alguma frequência. A gente tem o canal do YouTube e a gente tem uma lista de e-mails, que eu mando também conteúdo escrito, acabam sendo conteúdos mais densos. Todos os links estão lá na descrição da biografia, tá escrito lá Linktree, e aí quando você clica lá tem todas as opções. Então quem não faz parte ainda do Telegram, quem não conhece ainda o YouTube, por favor, acessem os links, façam parte, deem uma moral. Organização dos processos, rotina da clínica para os funcionários. Olha, eu vou até printar aqui para ficar salvo, Lia, tá? A sua sugestão. Printei aqui para ficar salvo. Gente, beijos, boa noite para vocês, que ainda tem uma estradinha para ir para casa. Preciso ir embora. Bye, bye.